Olá, turma! Vamos fazer a correção de mais uma atividade. A primeira questão: um canteiro quadrado tinha 2 metros de lado e foi ampliado em x metros em cada lado. Mantendo o formato quadrado, sabendo que a nova área é de 9 metros quadrados, represente essa situação por meio de uma equação do segundo grau. Então, temos aí um canteiro quadrado, vamos desenhar um quadrado de 2 metros de lado. Aí a questão diz que ele foi ampliado. Então, agora, desenhar um quadrado maior com os x metros de lado a mais. Nessa primeira figura aí, esse quadradinho menor está com erro, porque está x sendo lado, e é 2, porque a questão diz um quadrado tinha 2 metros de lado. Então, ficou errado aí. Então, 2 metros de lado, consertem aí quando fazendo no caderno. E como foi ampliado, aumentou mais x. Então, se era 2, aumentou x, x mais 2 ou 2 mais x, a ordem não interfere. Aí a questão diz que a nova área é de 9 metros quadrados. A área de um quadrado é lado vezes lado. Então, x mais 2, em parênteses, vezes x mais 2, que é igual a 9. Em parênteses, porque x mais 2 já é uma expressão. Nesse primeiro momento, não precisa desenvolver essa equação para ficar no formato da forma reduzida da equação do segundo grau, porque já sabemos que aí é uma equação do segundo grau. Então, vamos para o segundo pontinho, determine em quantos metros foi aumentado o lado do quadrado. Nesse caso, vamos precisar calcular o valor de quê? De x, que foi os metros que foi aumentado. Então, vamos colocar a equação do segundo grau na forma reduzida. Então, vamos multiplicar aí x mais 2 vezes x mais 2, que dará x ao quadrado mais 4x mais 4 igual a 9. O 9, vamos passar para o primeiro membro para a equação ficar igualada a zero. Então, x ao quadrado mais 4x mais 4 menos 9 igual a zero. Então, vai ficar x ao quadrado mais 4x menos 5 igual a zero. Então, temos aí a nossa equação do segundo grau. Vamos calcular o valor de delta. O valor de b é 4, então 4 ao quadrado menos 4 da forma, vezes a, que é 1, e o valor de c, menos 5, portanto, parêntese. 4 ao quadrado, 16, e menos 4 vezes 1 vezes menos 5 é 20 positivo. Então, 16 mais 20 é igual a 36. Então, já temos delta aí igual a 36. Vamos calcular agora o valor de x, usando a fórmula x igual a menos b mais ou menos raiz de delta por 2a. O valor de b é 4, então menos da fórmula e o 4, mais ou menos a raiz de 36, dividido 2 vezes o valor de a, que é 1, 2. Então, menos 4 mais ou menos raiz de 36, 6, dividido por 2. Vamos calcular agora nosso x uma linha e o x duas linhas. Então, começando aí o x uma linha. Então, menos x é igual a menos 4 mais 6 dividido por 2. Menos 4 mais 6 é 2 dividido por 2, 1. X duas linhas, menos 4 menos 6 dividido por 2. Menos 4 menos 6, menos 10 dividido por 2, menos 5. Então, como se trata de medidas de um canteiro, então vamos ter que, como o valor de x, 1 metro, porque temos que ter o valor positivo. Então, a resposta final, 1 metro, que foi aumentado o canteiro. Segunda questão, ache dois números inteiros positivos e consecutivos, sabendo que a soma dos seus quadrados é 481. Então, eu tenho dois números inteiros positivos. Então, eu não sei qual é esse número, vou chamar de x. O consecutivo, então, x mais 1. O quadrado desse número. Então, x ao quadrado e o outro x mais 1 elevado ao quadrado. Então, a soma é igual a 481. Então, x ao quadrado mais x mais 1 elevado ao quadrado é igual a 481. Resolvendo x mais 1 ao quadrado, fica x ao quadrado mais 2x mais 1. 481 passando para o primeiro membro para a equação ficar igualada a zero. Então, passa negativo. Juntando todos os termos semelhantes aí. Então, x ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado, mais 2x mais 1 menos 481 menos 480 igual a zero. Então, temos 2x ao quadrado mais 2x menos 480 igual a zero. A equação de segundo grau. Vamos calcular o valor de delta. O valor de b é 2, então 2 ao quadrado menos 4 da fórmula, vezes o valor de a, que é 2, vezes o valor de c, que é menos 480, em parêntese. Então, 2 ao quadrado, 4,
E menos 4 vezes 2 vezes menos 480 é 3.840. Somando com 4, 3.844. Então, calculando delta, vamos calcular o valor de x. Então, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta por 2a. O valor de b positivo, então menos a fórmula. E o 2 mais ou menos raiz de 3.844 dividido por 2 vezes o valor de a, que é 2. 2 vezes 2, 4. Então, menos 2 mais ou menos raiz de 3.844 é 62. Então, menos 2 mais ou menos 62 dividido por 4. Vamos calcular agora o x uma linha e o x duas linhas. X uma linha, menos 2 mais 62 dividido por 4. Menos 2 mais 62, 60 dividido por 4, 15. X duas linhas, menos 2 menos 62 dividido por 4. Menos 2 e menos 62, menos 64 dividido por 4, menos 16. Como a questão diz inteiros positivos, então tem que considerar o 15 e o seu sucessor é 16. Então, 15 e 16 como os dois números, a resposta final. Um quintal tem o formato de um retângulo tal que a medida de um dos seus lados é o triplo da medida do outro, e seu perímetro em metros é igual à sua área em metros quadrados. Quanto mede o maior lado do quintal? Então, formato de um retângulo. Um lado eu não sei qual é o valor, eu chamo de x. O outro é o triplo, então 3x. Diz que o perímetro é igual à área, então vamos calcular o perímetro desse retângulo e depois a área desse retângulo e igualar os dois. Então, se o perímetro é a soma de todos os lados, temos aí 3x mais 3x mais x, que dá 8x. A área, base vezes altura, então 3x vezes x, 3x ao quadrado. Como a área é igual à base, o perímetro é igual à área, então 8x igual 3x ao quadrado. Vamos passar esse 3x ao quadrado para o primeiro membro e igualar a zero. Então, 8x menos 3x ao quadrado igual a zero. Temos uma equação do tipo ax ao quadrado mais bx. Então, vamos colocar o fator comum em evidência. Se caso x, então em parênteses vai ficar 8 menos 3x igual a zero. Então, o primeiro x aí fora do parênteses igualado a zero. E o que está dentro do parênteses, 8 menos 3x igual a zero. O x vai ficar sozinho. Então, passo 8 dividido por 3, 8 terço. A questão pede o maior lado do quintal. O maior lado é 3x, então, substituindo aí x por 8 terços vezes 3 vai dar 8. Então, o maior lado é 8 metros. Última questão, uma piscina ocupa uma superfície retangular cuja medida da área é 32 metros quadrados. A medida do seu comprimento é o dobro da medida da sua largura. Elabore um problema envolvendo a situação descrita e resolva. Então, essa questão vocês vão, com a imaginação de vocês, elaborar um problema. Então, vai ser pessoal. Em outro vídeo, eu vou trazer exemplos de resposta, de possíveis respostas para essa questão. Então, um grande abraço, beijos.